Que é isso? Ó, pessoal, para mim tá aparecendo aqui, certo, que a gravação ela tá com a qualidade ruim, certo? Então, de novo, me avisem qualquer coisa. Cadê o chat? Beleza. Show. Pessoal, na aula passada, a gente só retomar aqui um pouco do crescimento e um pouco do metabolismo das bactérias, né? A gente viu a questão do conceito de crescimento, né? O que significa o crescimento bacteriano, que significa o aumento em quantidade, né? Em números das bactérias. E hoje a gente vai se deter um pouco sobre a questão do controle de crescimento. Faz-se necessário, dependendo da atividade que você esteja exercendo, faz-se necessário que você tenha que ou matar as bactérias como um todo, né, no fenômeno que nós chamamos de esterilização, ou que você freie o crescimento bacteriano. É importante dizer que, dependendo da questão, por exemplo, numa questão de cirurgia, você não quer que nenhuma bactéria possa acometer o indivíduo que está sendo operado. Então você tem que tomar uma série de precauções, e uma dessas precauções, né, seria a questão de esterilização. A gente vai ver alguns conceitos de controle e crescimento, e se der tempo, na aula de hoje, a gente vai também comentar como é que é a questão da reprodução das bactérias. Então vamos lá. Então, esterilização significa remoção ou destruição de todos os micro-organismos vivos. Então, quando se fala todos, é todos mesmo, pessoal. Os métodos mais comuns, né, o aquecimento direto. A gente vai ver que existem outras formas, mas mais comum é através de aquecimento, muitas vezes por chama. Você coloca a chama numa determinada superfície, e essa superfície ele é completamente esterilizada. E o agente ele é chamado de agente esterilizante. Uma outra forma, né, de você controlar o crescimento é chamada de desinfecção, que significa a destruição de micro-organismos nocivos. Então, veja, quando eu falo que a questão da desinfecção e de destruição dos micro-organismos nocivos, eu estou querendo dizer que algumas bactérias elas podem sobreviver. Mas essas bactérias, elas são, digamos assim, adaptadas ou aclimatadas à nossa condição corporal. É importante a gente ter a noção que, basicamente, todas as superfícies do nosso planeta têm bactérias. Na nossa pele, dentro do nosso intestino, as bactérias, nós dizemos que elas vivem de uma maneira comensal. O que significa isso? Elas estão adaptadas às nossas condições. Nós estamos adaptados a elas e elas estão adaptadas a gente. Então, os métodos de desinfecção vão matar apenas os nocivos, né? Aqueles que são causadores de alguma doença. Né? Eles podem se encontrar na forma vegetativa, né? Ou seja, não formadores de esporos, e não é o mesmo, como eu falei, né, de esterilidade completa. Alguns métodos são utilização de substâncias químicas, radiações ultravioletas, água fervente e vapor. E o agente, né, que é utilizado na desinfecção é chamado costumeiramente de desinfetante, né? Sendo que nós chamamos de desinfetante aquele produto que a gente utiliza comumente no ar, mas qualquer substância que cause desinfecção é chamada de agente desinfectante. O conceito de antisepsia ele é semelhante à questão do tratamento da desinfecção. A gente pode até dizer que a antisepsia significa um tipo de desinfecção. Todavia, a gente se refere a esse termo quando há um tratamento direcionado aos tecidos vivos, né? Então, por exemplo, quando você faz aquele movimento de fricção com álcool, quando você vai aplicar uma agulha, aquilo ali é um movimento antisséptico, né? Você está tratando um tecido, no caso a pele, né? Com um movimento mecânico, que no caso seria o passar do algodão com uma substância química, que no caso pode ser álcool, pode ser, geralmente é o álcool, né? Para você poder remover alguma bactéria que esteja lá naquele local de aplicação.
O método mais comum, né, como eu falei para vocês, são substâncias químicas como o álcool, né, e o agente é chamado de agente antisséptico. E as técnicas aplicadas para essa antisepsia, nós chamamos de técnicas assépticas. Também dentro dessa questão mais especificamente, né, da questão da desinfecção, a gente chama de degerminação, né, ou degermação. Na verdade é assim, pessoal, funciona da seguinte maneira. Desinfecção é o termo mais geral, né? Antisepsia é o termo quando você utiliza direcionamento a um tecido vivo, né? Mas degerminação é exatamente aquilo que eu falei na questão anterior, né? Que é a remoção mecânica de uma área delimitada em vez da destruição. Justamente como eu falei, né? Você pega o algodão com o álcool, você passa no local da injeção, aí então você diz que você degerminou aquele determinado local. Outro conceito relacionado à desinfecção é a sanitização. Travando o áudio com frequência. Eita, vou tentar fazer aqui um entra e sai aqui. Meu áudio melhorou agora, pessoal? Meu áudio voltou direitinho? Alô, 1, 2, 3. O áudio tá bom, mas para mim a tela tá travada. Tá travada, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a tela, tá, pessoal? Tirei a tela, vou desligar o áudio. Voltei aqui com o áudio e agora eu vou reconectar de novo a apresentação. A apresentação e o áudio estão bons agora, de volta? Vocês me escutam direitinho? Sim. Beleza, tranquilo. Então, como eu disse, pessoal, hoje a gente vai ser uma aula um pouco de paciência, tá? Toda vez quando eu for lá, me avise. Vamos lá. Então, eu falava agora sobre sanitização, né? Sanitização significa redução da contagem bacteriana a níveis seguros ou aceitáveis, né? Minimizando a transmissão de doenças, como, por exemplo, né, você vai lavar as mãos, né, ali, aquele tratamento mecânico de você colocar o sabão na mão, você friccionar, né? A gente até vai ver a questão da eficiência da lavagem das mãos um pouco mais para frente, que eu acho que vocês vão se surpreender com o que eu vou mostrar para vocês. Essa lavagem, né, para redução da carga bacteriana e de outros seres como os vírus, fungos, nós chamamos de sanitização, né? Então, notem que tanto a asepsia, quanto degerminação, quanto sanitização, eles três têm os efeitos desinfectantes, né? Ou seja, você vai matar apenas aqueles indivíduos que são nocivos. Você vai afastar ele do local do tratamento ou da forma com que você vai utilizar. Todos eles servem não para matar completamente, mas para diminuir principalmente a quantidade de bactérias num determinado local. Bom, geralmente nós utilizamos para tratamentos com morte direta dos micro-organismos, quando você faz a esterilização completa, nós utilizamos, dependendo do fim, o sufixo "cida", né? Como, por exemplo, germicida, biocida, bactericida, fungicida. Quando você utiliza esse sufixo no final, quer dizer que você está usando um tratamento que vai esterilizar por completo determinada substância, né? Determinado tipo de bactéria ou qualquer outro tipo de germe. E estático, né? Ou germostático, biostático, bacteriostático, que é o efeito que geralmente acontece com os desinfectados, né? Muitas vezes você vê, né, as propagandas elas podem ter um cunho enganoso, não porque a empresa ela esteja tentando lhe enganar quanto ao seu produto, mas simplesmente é o uso errado daquela determinada substância que ele está se propondo a vender, né?
Então, quando há o controle do crescimento, você chama de bacteriostático, né? Até porque, pessoal, se você for imaginar, você vai utilizar um desinfetante em casa, aí você terminou de passar o pano, né, digamos assim, com aquele produto que promete ser, por exemplo, bactericida, e você esquece que na poeira que logo vem atrás de você, você tem ali bactérias. Muito embora você possa ter, entre aspas, a ação bactericida, na verdade você não está matando todas as bactérias, né? As bactérias ali vão simplesmente diminuir a quantidade em relação àquele local que você está passando na superfície. E é costumeiro, pessoal, você encontrar, que eu coloquei aqui até como uma observação, que você deve ter cuidado com utilizar o prefixo ante, né? Que quer dizer... ante quer dizer o quê? Não. Ele quer dizer assim, isso não pode acontecer. Então, por exemplo, eu estava vendo um certo produto, não lembro qual era agora, que a pessoa chegava e dizia assim, não, esse produto ele é antibactericida. Aí eu, poxa, antibactericida, então quer dizer que ele não é bactericida. Ou seja, ele está querendo matar as bactérias, mas ele está dizendo que o produto dele não mata as bactérias. Então ele pode dizer assim, o produto é antibacteriano, beleza, certo? Mas ele não pode dizer que o produto é antibactericida ou antibacteriostático, porque isso aqui, esse prefixo é como se anulasse a questão do efeito, né? Sida ou estático. Eu acho que dá para entender, né, o que eu estou falando. Alguém falou, a Maria Carla disse que o som está muito baixo. Está melhor agora? Vou falar um pouquinho aqui mais perto para ver se hoje está na minha... Não, rapaz. Mas tem dias assim, muito certo, tem dias que as coisas vão ficar um pouco complicadas. O que é bom, pessoal, é que aparentemente, na hora da gravação, a gravação ela fica perfeita, tá? Então, se tá um pouco ruim com vocês, na hora da gravação fica bom. O áudio está travando de novo. Vamos lá. Então, novamente. O áudio hoje está ruim, né, pessoal? O áudio está ruim. Deixa só ver uma coisa aqui. Deixa eu só fazer um teste aqui de internet, tá? Só um momentinho. Pedir para vocês um pouco de paciência. Hoje é aquele dia que vocês querem matar o professor, né? Ai, o professor tá ruim. Ai, meu Deus. Mas tá pertinho, galera, da gente voltar. Vamos aguentar firme aí. Vou só dar uma olhadinha aqui na minha internet para ver como é que tá. Ela tá travando mesmo. Aqui tá aparecendo um sinalzinho que tá travando. Eu vou tirar de novo a apresentação, certo? E vou voltar com a apresentação de novo. Vou dar uma olhadinha aqui no meu roteador, pessoal. Só um momentinho, certo? Pronto, galera, voltei, tá? Voltei. Espero que agora fique realmente aquilo que eu falava para vocês. Aqui o bendito arquivo ainda baixa. Só que eu não sei, tipo, se eu pudesse parar de baixar, eu faria isso, mas eu não tenho nem esse controle por conta disso. Vocês me ouvem bem agora? Vocês... Eita, vai picotar. Não. Aparece para mim aqui, pessoal, um triângulozinho, sabe? Parece um triângulozinho aqui
mostrando que está ruim. Eu acho que agora melhorou, não foi? Meu áudio? Professor, tá parecendo um robô falando. Ai, meu Deus. Espera aí. Vou aqui e voltar de novo. Tá daquele jeito hoje. E agora, melhorou? O áudio, como é que tá? Eu acho que é o defeito de todas as internet, que a minha também não está boa. Não, o problema sou eu mesmo, sabe? Como eu disse para vocês, a minha internet hoje não tá legal, não. Só um momentinho, pessoal. Hoje, aula de paciência é a minha net, exatamente. Falando igual um robô e fica cortando as palavras. Não, beleza. Deixa eu tentar desativar esse maldito download aqui, que eu tenho quase certeza que é ele, pessoal. Eu tô vendo aqui o bicho baixar. Como é que eu faço para você parar de baixar? Para de baixar, meu filho. Propriedades. Deixa eu ver quanto aqui eu tenho. Pior que quando eu peço para excluir, ele diz assim: Microsoft Teams está utilizando esse arquivo aí, por isso você não pode. Ah, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pior que não é. Assim, isso aqui não vai dar certo, não. Deixa eu ver. Downloads. Esse é um problema. Problema grande. Vamos lá. Vou tirar. E vou aqui. Eu vou me escutar agora aqui. Deixa eu ver. Alô? 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 Calma, galera, é microfonia. Eu acho que agora tá ok, tá? Vamos lá, tentativa número 574. Vocês me ouvem direito agora? Tá ouvindo, né, gente? Tá ok, né? Maria Clara, é exatamente isso que eu estou falando. Não tem como pausar o download. Estou dizendo, o negócio é tão ridículo que ele está baixando direto do aplicativo do Microsoft Teams, só que ele não tem uma barra de download, tipo assim, com aquele xizinho maravilhoso para você tacar o dedo. E eu já tentei excluir o arquivo e eu não consigo. Esse programa aqui é dos bons, viu? Vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar esse pequeno intervalo que nós temos de áudio ok. Certo? Não, o bicho tem vontade própria, exatamente. Vamos lá, pessoal.
eu estava falando sobre essa questão aqui do prefixo ante. Vocês entenderam essa parte aqui do prefixo ante ou eu preciso repetir? Professor, você pode repetir, por favor? Beleza. Não, eu falava, pessoal, que é o seguinte, sobre esse sufixo, né? Sida estático, quer dizer que aqui você mata as bactérias, ou seja, você tem a ação de matar, você mata, né? Você esteriliza, e aqui não, aqui você controla apenas a quantidade de bactérias, né? O prefixo estático. Só que algumas vezes, em algumas propagandas, e algumas pessoas às vezes vão dizer assim, esse produto tem um efeito antibactericida. Isso é errado. Por quê? Se uma coisa tem o prefixo anti quer dizer negação. Ou seja, antibactericida, você está me dizendo que ele não tem a ação bactericida. Então, eu já ouvi uma pessoa foi numa propaganda. Ela disse, esse produto aqui é antibactericida ou antibacteriostático. Está errado. Ou ele é bactericida ou ele é bacteriostático. O que a pessoa pode dizer é, ele tem ação antimicrobiana, antibacteriana, aí tá ok, certo? É só para a gente não confundir esses termos que, às vezes, eles podem causar um certo problema, né, do entendimento. Deu para entender esse conceito básico aqui? Posso prosseguir? Posso, né? Então, vamos lá. Então, eu trouxe aqui algumas metodologias, né, principalmente físicas e químicas, que são utilizados nesse controle do crescimento bacteriano. Como eu falei para vocês, né, nós temos aqui a esterilização por chama direta e geralmente se usa a ferramenta que nós conhecemos como bico de Bunsen. Esse bico de Bunsen ele é utilizado na rotina microbiológica para que você possa pegar as bactérias com essa alça, né, dentro de uma cultura, dentro do cultivo de bactérias. Então, primeiro você esteriliza, que você garante que não vai ter nenhuma outra bactéria nessa ponta, e você pode coletar a bactéria ou de um meio de cultura sólido ou líquido, e assim você pode fazer transferências de bactérias de acordo com o estudo. Outro do método físico aqui, de esterilização, chama-se vapor quente, né? E alguns locais utilizam um aparelho chamado de autoclave. Eu acho que alguns de vocês já devem conhecer. O autoclave, alguns salões de beleza tem esse aparelhinho aqui, que é justamente, ele utiliza uma tubulação junto com água. Essa água ela é aquecida a aproximadamente 121 graus Celsius, ou seja, acima da temperatura de ebulição. E dentro da câmara desse autoclave, é utilizado também uma pressão, né? Então, uma pressão acima de uma atmosfera. Eu não estou lembrando agora a pressão, mas eu acho que a pressão é 2 atmosferas, não tenho certeza. Ou seja, é utilizada uma pressão grande e a temperatura muito grande, né? Para que você possa ter o efeito de esterilização. Então, você pode colocar dentro desse autoclave uma tesoura, qualquer material metálico, né? Geralmente, para que você possa utilizar em vários clientes, né? Existem, pessoal, dois efeitos que são utilizados na indústria de alimentos, né? Efeito chamado de... Tá ruim para ti, Suzy, ainda? Tá ruim, pessoal, a apresentação? Ou dá para continuar? Dá para continuar. Dá para continuar, né? Beleza. Você roubou. Tá bom. Pessoal, o importante é que pelo menos o vídeo ele fica gravado direitinho, tá? Vamos continuar aqui. Então, pessoal, existem 2 processos utilizados na indústria de alimentos e um deles é chamado de pasteurização, né? Você já deve ter ouvido principalmente isso aqui na indústria de leite, né? Mas você pode utilizar esse processo de pasteurização também na indústria de queijos, né, derivados do leite como um todo, né, cerveja, vinhos, produção de bebidas alcoólicas, né. A pasteurização foi desenvolvida justamente por aquele cientista que nós vimos lá atrás, né, o Louis Pasteur, que significa, pessoal, esse processo, né, dentro desse maquinário, você faz um aquecimento com a temperatura levemente alta, né? Eu coloquei aqui levemente alta,
entre aspas, né, aproximadamente, dependendo do material, fica a 70, 80, 90 graus Celsius, né? E eu coloquei aqui levemente alto porque a gente vai ver que o HT, a temperatura é realmente elevada, é por volta de 150 graus Celsius. Então aqui a gente tem um tratamento com a temperatura, né? Então existem alguns ciclos, né, de aumento e de diminuição de temperatura, e esses ciclos fazem com que as bactérias elas diminuam a sua carga bacteriana, né? Então esse processo mata as bactérias patogênicas. Todavia, ela preserva algumas bactérias probióticas, ou seja, aquelas bactérias que são, entre aspas, boas, aquelas bactérias que podem ajudar na nossa flora, na nossa microbiota intestinal, né? Só que o processo de pasteurização, como ele é um processo que não mata todas as bactérias, ele dá um menor tempo de conservação, né? Então, por exemplo, se você for pegar aquele leite de saco, né? O leite de saco você vai... Eu até coloquei aqui a figura para a gente ver, né? O leite de saco aqui, ó, ele tem a inscrição, né? Eu coloquei até o leite Maranguape, né? Para representar a cidade, né? Então, veja que o leite de saco, ele tem inscrito aqui, ó, leite pasteurizado padronizado. Então, ele passa por um ciclo de pasteurização, né? Onde você tem a morte de algumas bactérias e outras não, né? Algumas sobrevivem. Já o mesmo leite, ó, da mesma marca aqui, você percebe essa inscrição aqui, ó, leite UHT. UHT é a sigla de inglês que significa temperatura ultra alta, né? Ultra high temperature. E se você fazer a comparação entre as datas de validade, você pode perceber que claramente aqui você vai ter um tempo mais longo. Tanto que esse leite aí é chamado de leite longa-vida, né? Justamente porque ele dura mais tempo. Na esterilização do tipo UHT, se é uma esterilização, né, vai matar todas as temperaturas, todas as bactérias. São aplicadas altas temperaturas, né, aproximadamente de 150, 160 até 170 graus Celsius, certo? Mata todas as bactérias, as boas e as ruins, assim, entre aspas, né? Mas garante maior tempo de conservação, porque você vai ter ali aquele leite ou aquele produto sem nenhum tipo de bactéria. Professor, Pois não? em relação à comparação aí entre um e outro, qual mais saudável para se consumir? Tendo em base isso aí. Saudável? Eu não diria que a questão não seria de menos e mais saudável, não. Por exemplo, né, se você for pegar, eu estava vendo, eu leio muito, tá, pessoal? Muitas coisas assim, aí às vezes vocês fazem as perguntas e ativa as minhas leituras. Eu estava lendo que é extremamente importante que você tome o leite com algumas bactérias, principalmente aqueles leites fermentados, né? Que as bactérias elas têm a propriedade de fazer algumas substâncias que são importantes para recobramento, não, para recobrar, né, a sua microbiota intestinal, né? Então, por exemplo, depois de você ter uma doença que provocou diarreia, né, geralmente aquelas bactérias que são naturais lá do seu intestino, elas diminuem a carga e você precisa repor essas bactérias. Então, se você perguntar assim, qual é o mais saudável? Não, os dois, não existe o que não seja saudável. Agora, dependendo do fim, talvez seja mais interessante, depois de um evento de diarreia, você tomar um pouco de leite pasteurizado, porque ele vai ter esses elementos probióticos, né? Essas bactérias probióticas. Então, eu não vejo a questão de um ser mais ou menos saudável. Eu vejo assim a aplicação. O leite ele tem várias propriedades, né? É fonte de cálcio, é fonte de algumas substâncias que são importantes, né? Para a questão da ossificação. Então, assim, você tomar leite, independente de ser pasteurizado ou HT, beleza. Agora, para a questão de recobrar a microbiota intestinal, é melhor você utilizar o leite pasteurizado. Fique claro, sim. Deu para entender? Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Não, né? Posso continuar, né? Beleza. Professor? Pois não? Não.
em relação ao leite, afinal, ele faz mal ou não ao organismo da gente? Porque eu tinha um professor, quando eu fazia o técnico de enfermagem, e ele falou que o leite em si, né, o leite da vaca em si, ele faz muito mal ao organismo humano. Então, ele falou que se a gente soubesse o mal que faz, a gente não tomaria. Então, tem essa dúvida. Não sei, não, é meio difícil de entender, mas ele sempre falava isso pra gente, né? Que quando a gente ingere o leite, né? Tipo que criava ele ficava pastoso no nosso estômago. Ele falava assim, uma coisa assim, sabe? E sempre eu tive essa dúvida. Mas eu nunca achei nada relacionado a isso. Entendeu? Eu entendo. Sim. Faz o seguinte, só desativa o teu áudio aí, porque eu tô me ouvindo. Tá, aí eu vou explicar. É complicado, certo? O que eu vou dizer aqui não é que o seu professor... Lucileira, daqui a pouco eu respondo, tá? Não é que seu professor ensinou você a coisa errada, certo? Mas, assim, vamos pensar um pouco. Se o leite fosse realmente prejudicial, você acha que a gente continuaria tomando assim e não seria recomendado? Por exemplo, uma pessoa que tem baixo nível de cálcio, será que você vai realmente desrecomendar? O que é que eu ouço, o que é que eu já ouvi sobre essa questão em relação... Eu vou sair um pouco do campo da saúde humana e vou entrar dentro da saúde, da questão animal, certo? No reino animal, pessoal, o leite ele é disseminado, certo? Para todos os indivíduos, né? Porque ele tem não só questão de anticorpos e proteínas e várias coisas, né? Então, assim, o que é a questão? Muitas vezes o nosso organismo ele pode reagir de formas diferentes para determinada composição que você coloca para dentro. Tem gente que não pode comer ácido, tem gente, por exemplo, gente que não pode comer uma laranja, uma tangerina. Por quê? Porque aquilo ali lhe afeta. Então, assim, mal, o leite não faz, porque se ele fizesse mal para uma grande parcela da população, a gente já teria abandonado essa atividade. Eu acho que vocês concordam comigo, né? Então, assim, você dizer que o leite faz mal, eu acho assim muito complicado, porque aí você imagina, tem toda uma cadeia produtiva de leite, né? Não só o leite, né? A gente tem leite, tem iogurte. Então, quer dizer que você vai no nutricionista, ele vai recomendar um desses leites fermentados, assim, para que você possa ter uma melhora na sua microbiota normal. Cara, então assim, eu acho muito extremo certas afirmações. Eu não concordo com isso, não, tá? Agora, sim, por exemplo, se você pega um leite, que ele é o chamado leite moído, né? Aquele leite recém-retirado da vaca, ele geralmente tem um pH mais ácido. Geralmente, se você não tiver aquela fervura, ali tem muita bactéria, né? Porque sai da teta da vaca e a vaca fica lá naquele ambiente que é ultra contaminado, né? O ambiente da vacaria em si. Mas aí você ferve e você elimina, né? Todas as bactérias patogênicas. Bem, professor, até nessa questão aí desse leite aí que é ruim, que é o primeiro que sai, geralmente os criadores botam primeiro o bezerrinho para tirar o primeiro leite, depois que ele vai tirar o leite. Justamente, porque lá no canal da teta, né, fica algumas bactérias. Aí quando ele suga o leite, aí vai lavando, digamos assim, aí depois o segundo leite é que você vai realmente aproveitar, né? Assim, só para resumir o que eu acabei de falar, essa afirmação aí eu acho que ela não serve para 99% da população mundial. Eu lembro, assim, por exemplo, você tem crianças até 6 meses, a única alimentação. Eu lembro que um professor meu lá do doutorado, a filha dele, a mulher dele, um dia, ela julgava que não tinha muito leite, e ela decidiu dar aquele NAN, né? Eu nem sei, eu ainda não sou pai, gente, eu não conheço esses leites não, tá? Mas esses leites, né, que o pessoal toma, NAN 1, NAN 2, não sei o quê, enfim. Eu sei que
a filha dele adquiriu uma doença intestinal assim, gravíssima, mas em relação à população geral, é um caso específico, certo? Aí é o seguinte, agora o leite está caro, né? o problema que eu vejo hoje, o leite está mais de R$4, meu Deus do céu, eu tô vendo o que é que eu vou substituir. A Lucileira perguntou pela questão da intolerância à lactose. A intolerância à lactose aí já é uma questão específica da pessoa. A pessoa ela pode ser intolerante à lactose porque ela nasce sem uma proteína, né? Uma questão genética, uma questão que você já nasce. Então, a proteína que quebra a lactose em galactose e glicose, que até a gente vai ver na aula de amanhã, né? Quando os disacarídeos eles se quebram. Então, normalmente nós temos essa enzima, né, que faz essa quebra. E a pessoa intolerante à lactose não tem. Então, a lactose ela se acumula no nosso intestino, ela não é quebrada e geralmente causa diarreia para quem toma o leite, né? Então, e tem pessoas que adquirem, então, tem a questão adquirida, né, que com o passar do tempo, por algum motivo, a lactase, que é a enzima que quebra a lactose, não é mais produzida, certo? Beleza, pessoal? Professor, Oi. eu já ouvi por médicos assim, oncologistas, que eu já tive 2 pessoas com câncer, e que eles falaram que o leite fazia mal mesmo para o organismo. Quem soubesse não tomaria leite excessivo, né? Aquela pessoa que toma leite direto. Mas a pessoa que toma leite uma vez na vida, acho que não faz mal, não. Ele falou para ela, porque a minha amiga ela teve câncer no estômago. Aí o médico disse que era por conta disso, porque ele é gorduroso. Geralmente, comidas gordurosas fazem com que a doença, porque todo mundo tende a ter, né? Aí depende da sua alimentação adquirir ou não. Assim, gente, eu não sou oncologista, certo? Mas, assim, tô falando, é muito complicado você fazer algumas afirmações extremas. Pode ser que para a pessoa que você conheceu com câncer, seu parente, eu não entendi muito bem, enfim, a pessoa pode ter... Você não pode afirmar que o câncer foi gerado por conta disso. Pode dizer que é um elemento contribuinte? Pode. Por exemplo, tem elementos que você sabidamente são carcinogênicos, né? Que causam câncer. Tabaco, excesso de álcool, algumas drogas, radiação ultravioleta. Isso aí você sabe, entendeu? Isso aí acontece. Mas um alimento ou outro causar câncer, eu acho assim um pouco... eu estou falando, você tem que considerar o que é específico e não generalizar. Isso é a exceção. A regra mostra que estou falando. Claro que os casos de câncer aumentam e você não sabe muitas vezes qual é a origem, né, do câncer, mas você deixar de consumir um alimento por conta de que você vai ou não ter câncer, aí antigamente o café fazia mal, hoje em dia o café faz bem. Antigamente a clara do ovo era prejudicial, mas hoje já faz bem. Então é muito complicado você dizer isso, entendeu? Claro que ele sabe, ele como oncologista, ele sabe muito mais do que a gente. Mas assim, eu enquanto cientista, eu sempre primo pela questão de ouvir, certo? Então, você ouviu esse relato da pessoa, né? Beleza, você guardou aquele relato. Mas aí, de repente pode aparecer outro médico, não, isso aí não tem nada a ver. Então, sempre assim, pessoal, em ciência, é muito importante a gente ouvir, né? Então, você ouviu isso, você guarda essa informação. Pode ser daqui a alguns anos que realmente, olha, confirmaram, beber leite é a pior coisa que existe. Aí todo mundo vai parar de beber leite. Beleza, mas por enquanto, não vejo problema nenhum. Beleza, pessoal? Até porque nenhuma doença é instantânea, né, professor? Tudo é com desenvolvimento. Isso. Tem gente que vai adquirir a doença pela... É que nem, por exemplo, diabetes, né? A diabetes tipo 2, né? Que é adquirida. Tem gente, por exemplo, hoje eu tava brigando com a minha sogra, que ela tá achando que ela vai ficar viciada em insulina, né? Estamos brigando para ela tomar a primeira dose de insulina. Ela ficou diabética. Ela come a mesma alimentação do meu sogro. A mesma alimentação. Só que ela deu diabetes e o meu sogro tem a saúde de ferro, entendeu? O nível de açúcar dele é baixo. Então, para cada pessoa, pessoal, para a mesma exposição vai ter reações diferentes. Cada um de nós somos seres individuais. Então, assim, claro que é importante você ter generalizações. Tem coisas
que vão acontecer, deixa eu só ver aqui, café é horrível. Eu não gosto de você, Silvana. Eu detesto pessoas que não gostam de café. Eu desconfio de pessoas que não gostam de café. Brincadeira. Mas combustível do enfermeiro, rapaz, é porque você nunca viu uma sala de professor. Sala de professor, café dura 5 minutos. Brincadeira, viu, Silvana? Mas, gente, ó, entendam. Quando vocês ouvirem generalizações sobre... Não, calma, cara. Calma, o que é isso? Brincadeira. Meu Deus do céu. Quando você ouvir generalizações, pessoal, desconfie, certo? Ouça, né? Ouça, mas desconfie. Sempre aguarde, ou você pode ir atrás, vão atrás de estudar, pessoal. Quando você, será que um dia eu, enquanto enfermeiro, eu não posso não posso me formar numa pós-graduação, numa especialização, num mestrado, num doutorado, e eu pesquisar sobre esses materiais que causam câncer, por exemplo? Será que o leite causa câncer? Eu posso ir lá no ramo da pesquisa em si e testar essas coisas. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Nossa, passamos um bom tempo falando de leite hoje, hein? Falamos até de café. Exatamente. A medicina, ela é a ciência a ciência ela muda, né? A ciência ela muda com o passar do tempo. Isso não quer dizer que ela esteja errada, é porque ela chega, às vezes a resposta, ela responde uma coisa, mas não responde completamente. Depois ela oferece uma outra resposta que responde de uma maneira melhor determinada característica. Enfim, a questão é sempre não se acomodar, pessoal, com a questão de estudo, de você perceber o mundo. Inclusive, muitos antibióticos, por exemplo, muitos antibióticos foram descobertos por acaso, entendeu? Então, as coisas acontecem assim, você tem que perceber o mundo, né? Aqui eu vi numa feira científica que o leite pode ajudar no combate à leucemia. Tá vendo? Ó? Então, assim, enquanto as informações elas não chegam, a gente tem que ouvir bastante. Vamos lá, pessoal, vamos continuar, tá? Vamos continuar aqui. Então, a gente estava falando sobre métodos de desinfecção, né? A gente viu agora a pasteurização e a esterilização UHT, né? Porque é em altas temperaturas. E aqui alguns outros métodos físicos, certo? Alguns, como por exemplo, a filtração, né? Que alguns filtros eles têm efeito bactericida, né? Como por exemplo, alguns ar-condicionados de hospitais, eles possuem alguns filtros, né? Que é o filtro EPA, que é uma sigla em inglês que agora eu não lembro o nome. E esses filtros, eles têm a ação de tanto reter a questão das bactérias, né, quanto de eliminá-las propriamente dito, né. Principalmente, é extremamente importante locais onde você tem as pessoas queimadas, né, os indivíduos que sofreram queimaduras de segundo e de terceiro grau, que eles ficam com o corpo bastante exposto, né, à questão de bactérias. Você tem que ter filtros eficientes para que você não possa contaminar aquela pessoa e ela não vir a falecer por conta dessas bactérias, né? Outros métodos, né, são baixas temperaturas, que geralmente têm um efeito bacteriostático, né? Como câmaras frigoríficas, refrigeradores. Então, por exemplo, quando você coloca lá seu alimento dentro da geladeira, ali você está controlando o crescimento bacteriano, ou seja, não é porque você deixou na geladeira que vai simplesmente conservar. Conserva, dura mais tempo. Mas se você botar lá por muito e muito tempo, você vai perceber, principalmente o quê? Fungos que vão aparecer, né? Bactérias, você vai perceber a atividade bacteriana pelo cheiro, né? Às vezes desagradável que deixa os alimentos. Então, o efeito principal da questão de baixas temperaturas é o efeito bacteriostático, né? Então, nós temos altas pressões, né, que tem efeito bactericida, e outros métodos, né, que é a dessecação através da retirada do oxigênio, né, do ambiente, para aquelas bactérias que eventualmente não se dê bem com o oxigênio. E também, pessoal, métodos de radiação, né, aí são utilizados mais na indústria alimentícia como método de você eliminar essas bactérias. Notem aqui, né, eu botei aqui, né, antimicrobianos, né, não antimicrobicidas, por exemplo, ou antibactericidas. Agora, pessoal, a gente vai ver aqui algumas ações desses agentes, né, os métodos químicos, né.
É muito comum, pessoal, na nossa rotina diária, não só enquanto profissional da saúde, né, mas também enquanto ser humano, que vai limpar a sua casa, que vai limpar alguma superfície, né, é muito comum a gente não ler a questão dos rótulos, né? É muito comum a gente olha lá, simplesmente cheira aquele produto e não vê qual é a eficiência que ele se propõe a fazer. Muitas vezes a gente não sabe nem se aquele desinfetante é próprio para aquela superfície que eu estou utilizando. Então, por exemplo, se você tem um piso de madeira, se você tem um piso de azulejo, se você tem um chão que é no cimento, cada superfície é uma superfície diferente. Então, provavelmente você pode imaginar que você vai utilizar uma substância diferente. Não comprem somente pelo cheiro, leiam os rótulos, certo? Olha aqui, ó, qual é a eficiência desse determinado produto aqui, né? 2 tampas para diluir 1 litro, aí a pessoa pega e diz assim, ah, não, quero que cheire a minha casa. Então, joga lá na superfície e acaba que pode ser que não tenha efeito nenhum, né? O efeito esperado de acordo com o que ele fala aqui no rótulo. Então, alguns grupos têm efetividade com certos grupos de organismos, né? Dependendo do agente químico, ele vai ser mais eficiente para determinado tipo de organismo, né? E a gente não pode esquecer isso que eu falei anteriormente, né? A questão dos efeitos de concentração. Eu não sei se vocês já se perguntaram, eu não sei se vocês sabem, por que se eu utilizar o álcool 90... eu vou fazer essa pergunta para você, eu quero que vocês me respondam, alguém que saiba. Por que o álcool 70 é mais eficiente, por exemplo, do que um álcool 95? Alguém me responde aí, por favor? Dá um Didi de coco Nescau, vai. Eu acho, né? E o 95, ele não tem só álcool, como o 70%. Ele tem água, alguma coisa assim, que não deixa ele forte. Alguma coisa do tipo. Perfeito. Perfeito. É só isso. Só isso. Gente, para que você tenha a ação de determinado agente antimicrobiano, é que nem dose de remédio. Então, se você tomar um remédio com pouca concentração, ele não vai fazer efeito. Se você der uma concentração muito grande, talvez você mate a pessoa e não mate o agente. Então, esse negócio, por exemplo, do álcool 70, né, a eficiência do álcool 70 em relação a outras concentrações de álcool, é porque a ação... me cobre quando eu voltar, tá? Me cobre. Se fosse a Silvana que tivesse acertado, eu dava um copo de café para ela. Já enchi o saco. Já. Brincadeira de novo, pelo amor de Deus. Então, pessoal, a questão da água, ela é tão importante quanto o próprio álcool. Por quê? Porque o álcool é uma substância orgânica, né, que vai ter uma ação principalmente nas proteínas dos vírus, nas proteínas da membrana plasmática das bactérias, e a água, como é um solvente, ajuda a solubilizar isso. Então, quando você ouve, né, álcool 70 é 70% de álcool, 30% de água. Álcool 95, 95% de álcool, 5% de água. Então, você precisa de água em uma certa quantidade para que o álcool possa fazer o seu efeito. E estudos mostraram que para bactérias e alguns vírus, o álcool 70 é o mais indicado. Beleza? Quem foi que respondeu, hein? Eu, Marcela. Oi, Marcela. Seu din-din de coco Nescau já está na minha geladeira, certo? Então, ai, já quero. Então, quando vai ser esse que eu vou deixar lá, viu? Ele vai ficar na geladeira lá, viu? Cuidando, como você já viu, né? A minha geladeira, ela tem um efeito bacteriostático, então ele vai ser aquele que está lá na minha geladeira. Eu vou nem mexer não. Daqui a um mês eu lhe dou, com certeza. Então, vamos lá. Continuando, né, pessoal? Então, algumas substâncias, né, elas possuem grupos químicos também, né, isso aqui é bastante importante, que, por exemplo, você utilizar álcool para tudo, não é a resposta que você espera para todos os tipos de bactérias, né? Nós temos vários tipos de bactérias, vários tipos de vírus, por exemplo, e cada um tem um efeito diferente, né? Cada grupo químico tem um efeito diferente para determinado tipo de micróbio. Então, a gente vai ver aqui, pessoal, algumas substâncias, né? Existe um grupo dos chamados compostos fenólicos, né? Que eles não são utilizados como antissépticos, ou seja, eles não são utilizados geralmente para
utilizado, que eles têm o cheiro muito, muito forte, né? O cheiro dele é bastante irritante. Mas existem, dependendo da concentração, alguns que têm um efeito anestésico, né? Que são utilizados em algumas pastilhas, né? Essas pastilhas que a gente utiliza, que você sente, né? Depois de você chupar uma determinada pastilha, você sente aquela dormência, né? Justamente por alguns compostos fenólicos, né? Só que aí em concentrações muito baixas, né? Só para que ele tenha aquele efeito propriamente anestésico, né? Se eu não me engano, não sei se é aquela pastilha chamada de Benalete, se eu não me engano, a substância que causa essa anestesia é justamente um composto fenólico. Eu vou confirmar isso para vocês depois. Tem nessa pastilha aí mesmo, professor. Eu sempre compro. Pronto. É uma delícia, principalmente aquela verdinha. Enfim, o efeito desses compostos fenólicos, né, é justamente lesar a membrana bacteriana, né? Então você utiliza esse composto para que você possa acabar com a membrana. Se você acabar com a membrana, com a questão da parede celular, pessoal, você mata a bactéria na hora. E uma questão de uma vantagem é que eles permanecem ativos por bastante tempo, né? Então, apesar de eles não serem utilizados como antisséptico geral, né, para alguns fins, né, bastante específicos, eles podem ser utilizados para desinfecção de pus, né, saliva e fezes, né? E eles são utilizados geralmente, né, como desinfetante de superfícies, né? Não sei, eu não conheço folga oral. Enfim. Nós temos as binguandinas, que eles afetam principalmente também as membranas celulares bacterianas, certo? E elas são especialmente efetivas contra bactérias gram-positivas e algumas grãs negativas, né? Com exceção dessa aqui, né? Que são as pseudomonas, que causam algumas doenças em humanos. Elas não apresentam atividade esporocida, ou seja, elas não matam esporos. Então, lembrando que esporos são estruturas de resistência, né, das bactérias. Então, dependendo da utilização, se você precisa matar esses esporos, não é indicado. E tem alguma ação em relação aos vírus envelopados, né, como, por exemplo, o coronavírus. Só que é muito pequena a ação deles. Essas binguandinas, mais conhecidas, a clorexidina e a alexidina, né, que são frequentemente usadas no controle microbiano da pele e de membranas mucosas. Alguns medicamentos contêm essas substâncias aqui, justamente para esse fim. E combinadas a um detergente ou álcool, né, essa clorexidina principalmente é frequentemente utilizada na escovação cirúrgica das mãos e no preparo pré-operatório da pele de pacientes, né? Então, a gente pode ver aqui um exemplo prático de onde essas binguandinas são utilizadas. Algumas substâncias químicas chamadas de halogênios, né, como, por exemplo, principalmente o iodo e o cloro, né? O iodo e o cloro são bastante utilizados tanto no nosso dia a dia quanto no ambiente hospitalar, né? E são agentes bastante eficazes, né? Tanto isoladamente quanto constituídos de componentes orgânicos, né? Geralmente a gente utiliza o iodo na sua forma inorgânica, né, que é o I2, né? É eficaz contra todos os tipos de bactérias, muitos endósporos, né? Ou seja, tem uma ação muito forte contra esporos, fungos também e alguns vírus, né? O iodo prejudica a síntese de algumas proteínas, e essas proteínas são de membrana plasmática. Então, de novo, se prejudica a membrana plasmática, prejudica a bactéria, e causa alterações nas membranas celulares, como eu disse para vocês. O iodo está disponível, né, principalmente naquelas tinturas, né, essa aqui é uma solução de álcool, né, e como iodóforo. O iodóforo, só para nível de informação, né, é uma combinação de iodo e uma molécula orgânica do qual o iodo é lentamente liberado. Esses iodóforos, eles possuem atividade antimicrobiana do iodo, né, mas não mancham, né, como o iodo de tintura, né, e são geralmente menos irritantes. E o iodo é utilizado principalmente, né, na desinfecção de pele e no tratamento de feridas. Só um detalhe importante sobre a questão do iodo, né, não é humano, né, o exemplo que eu vou dar foi, eu tenho uma cachorrinha que eu fui castrar ela,
E a médica, a veterinária, ela falou, né? Ó, você passa uma pomada cicatrizante lá na abertura, né? Na cirurgia. E você coloca um pouco, você goteja um pouco de iodo. E para minha cachorrinha, o iodo é irritante. Ela não deixou de jeito nenhum, gente. Inclusive, apareceu umas papoquinhas. Ela é alérgica a iodo. Para vocês terem uma ideia, né, pessoal, que cada corpo é um corpo, né? Principalmente quando você trata de questão de alergias, né? Só um comentário besta, já que eu falei de alergia, existe meu orientador da faculdade, ainda da graduação, ele disse que tinha uma aluna aqui do colégio de Fortaleza, né, o Farias Brito, e ela é alérgica, sabe a quê? A plástico. Você imagina uma pessoa ser alérgica a plástico? Então, por exemplo, a menina, ela sentava na sala de aula, ela tinha uma cadeira de madeira, um birozinho de madeira, ela não utilizava caneta, ela utilizava lápis. Você imagina se ser alérgico a plástico? Meu Deus do céu. Sempre quando eu lembro da questão de alergia, eu lembro dessa menina. Enfim, desculpa por ter devagado agora, pessoal. Mas vamos lá, né? A gente estava falando dos halogênios, a gente falou do iodo, né? E tem o cloro, né? Que tem utilização tanto na sua forma inorgânica, que é o Cl2, e também, aqui também em solução inorgânica, né? Que é o ácido hipocloroso, né? Combinação com outras substâncias, desinfectante amplamente utilizado, né? Ele tem uma ação germicida bastante reconhecida, principalmente no tratamento de água, né? E também, pessoal, é bastante importante a questão do hipoclorito de sódio, né? Como desinfetante doméstico, alvejante, né? Inclusive, é importante sempre lembrar que essa ação dele específica é um detalhe que eu estava lembrando, é que, eu não sei se vocês já viram, alguns postos de saúde, eu não sei se eles distribuem mais, porque faz tempo que eu não pego de um agente de saúde. Vocês já devem ter ouvido a informação de que, olha, se você não tiver aquele hipoclorito de sódio, que os agentes de saúde, alguns distribuem, alguns postos de saúde, você pode utilizar o cloro, o de casa, né? O desinfetante de casa. Professor, teu áudio não está funcionando. Tá ruim? Tu tá muito longe, professor. Tá longe? Agora tá melhor? Tá. Beleza. Desculpa, porque às vezes eu vou... É porque eu tô, gente... Vocês precisam ver como é que eu tô. Eu tô encurvado próximo ao notebook. Eu tenho que comprar um microfone para mim, porque senão eu vou acabar essas disciplinas com a cifose fortíssimo. Tá melhor agora, né? O áudio não tá cortando mais não, né, pessoal? Tá ok, né? Tá tranquilo? Espero que sim. Então vou continuar. Então, como eu estava falando, né, a questão de você utilizar o hipoclorito, né, desses desinfetantes que você usa em casa, usa em roupa, é um pouco complicado, porque esse hipoclorito ele tem uma concentração um pouco maior do que aquelas soluções de hipoclorito. Já vi em alguns supermercados que ele já vem na concentração adequada para você utilizar nos alimentos, né? Até o pessoal diz, não, você usa a cada 3 litros d'água, 2 litros d'água, não lembro bem agora, você utiliza uma colher de sopa e tal. Todavia, a gente tem que lembrar que aquele produto não é propriamente para alimento. Aquilo ali pode ser utilizado de vez em quando você não tem o cloro normal, né? O hipoclorito normal, de uso alimentar, digamos assim. Certo? Se vocês fazem isso, beleza. De vez em quando, beleza. Mas não é bom que você utilize sempre, não. Continuando aqui, pessoal. Perdão. Eu acho que eu estou precisando do Medalete agora, mas vamos continuar. A indústria de processamento de alimento, né, usa ampliamente as soluções de dióxido de cloro, né? Quando a gente fala assim, pessoal, cloro são utilizados em várias substâncias. Então, tem várias substâncias derivadas do cloro. O próprio cloro, né, o Cl2, o ácido hipocloroso, o hipoclorito de sódio, o dióxido de cloro. Então, dependendo do que você vai utilizar, você pode utilizar um composto diferente contendo cloro, né? Já que ele tem essa ação antimicrobiana, né?
E um grupo importante aqui dos compostos de cloro são as cloraminas, que combinam o cloro com a amônia, né? E a maioria dos sistemas municipais de tratamento de água mistura amônia com o cloro para formar as cloraminas, né? Ou seja, lá no sistema de tratamento, na estação de tratamento de água, o cloro ele é utilizado, né? Desde, eu acho que da década de 50 ou 70, justamente para que essa água ela possa chegar nas nossas casas de uma maneira limpa. Só que aí tem um grande problema, né, pessoal? Algumas pessoas dizem assim, a minha água está com gosto de cloro, ou a minha água está com um gosto assim alterado. Às vezes, pessoal, o gosto que você sente nem sempre é o cloro propriamente dito. Lembrando que o cloro, como ele é uma substância antimicrobiana, claro que você não vai tomar você não vai tomar água diretamente da torneira, né? Até não tem tanto problema não, pessoal, porque a nossa água ela basicamente chega tratada, né, na maioria das casas. O problema é que a gente tem tanto cano estourado, tanto cano quebrado nas nossas, antes de chegar na nossa casa, que a água ela sai lá da estação de tratamento, ok, mas ela já chega com um gosto alterado e nem sempre o problema é da própria CAGES, digamos assim. E é porque eles têm que consertar, né? Mas, às vezes, quando o gosto vem alterado, você tem que considerar se a sua caixa d'água está limpa há algum tempo, porque, às vezes, a água que está lá armazenada, se você não colocar alguma substância, se você não pegar e limpar a sua caixa d'água com frequência, pode acumular lá alga, pode acumular lá bactérias que vão dar alteração no sabor. Então, é importante que você se atente a isso também. Só um momentinho, pessoal, que a figura ficou na frente da imagem. Eu vou consertar ela aqui. Só um momento. Por que você não apareceu aqui? Animações. Cadê? Esmarecer. Eu acho que agora vai aqui. Apareceu. Isso. Então, continuando. Um dos agentes antimicrobianos bastante utilizados já há muito tempo são os álcoois, né? Que eles destroem efetivamente as bactérias e os fungos, né? Mas não os endósporos e os vírus não envelopados, né? Lembrando que o coronavírus ele é um vírus envelopado, tá, pessoal? Então, a utilização desses álcoois, né, são bastante importantes, principalmente quando você não tem a disponibilidade da água e sabão, né? Lembrando, só tem um detalhe importante em relação ao álcool em gel que eu queria comentar com vocês. Tem muita gente que está saindo para o meio da rua, né? Eu tenho um álcool em gel, então parece que o vírus não está circulando, além de você ver muita gente no meio da rua. O álcool em gel, ele tem que ser utilizado em uma quantidade interessante, uma quantidade boa. O pessoal pega e goteja duas gotinhas de álcool, aí passa na mão, aí pronto, acho que já tá ok, né? Lembrando que se você passa o álcool em gel no meio da rua, então lá no meio da rua, quando bate um vento, você vai se recontaminar, digamos assim. Então, é bom a gente ter esse cuidado com quando a gente vai utilizar o álcool e quando a gente vai pegar em algumas superfícies, porque é interessante que você pegue, quando você sai no meio da rua, você chega em algum lugar, você chegou nesse lugar, passa o álcool em gel. Mas eu passei, minha mãe diz assim, não, mas eu saí de uma loja e fui para outra loja, eu não preciso passar álcool em gel, porque eu saí da loja, passei o álcool e não chego na... Não, passe toda vez quando você entrar. Toda vez que você entrar e sair de uma loja, vai fazer compra, entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu, quando você chega no meio da rua, você entra em contato com outros patógenos. Então, você também tem que lavar as mãos, você tem que utilizar esse álcool quase em todo momento, né? De preferência. Então, o efeito dos álcoois são de desnaturar as proteínas e dissolver os componentes lipídicos da membrana, né? Qual é a vantagem dos álcoois? Principalmente a questão da evaporação rápida, sem deixar resíduos, né? Muito embora alguns álcoois eu acho que vocês já viram, né? Que tem alguns álcoois em gel, que tem uns que você passa, delícia na mão, e tem outros que você passa, e ele só falta não evaporar da sua mão, né? Fica aquele negócio
pegajoso. Isso é porque na indústria está faltando uma substância chamada carbopol, se não me engano, é o carbopol. E essa substância ela ajuda a volatilizar o álcool, né? Por isso que às vezes você encontra um álcool que evapora rápido e aqueles que ficam bastante pegajosos, né? Desvantagem dos álcoois é que eles provocam o ressecamento da pele, né? Ou seja, depois de você passar várias vezes a mão no álcool, é interessante que depois você passe um hidratante para que você possa restabelecer a questão da hidratação da pele, né? Eles não são antissépticos satisfatórios quando aplicado em feridas. Isso aqui é muito comum, pessoal, de você pegar, abrir uma ferida, a pessoa vai lá, puf, taca álcool. E geralmente quando é o álcool, não é o álcool 95. É o álcool 95, né? Que ele é o álcool líquido. O pessoal diz assim, né? Não, tá ardendo é porque tá fazendo efeito. Não tem nada a ver, pessoal. Eles não são tão eficientes, né? Como, por exemplo, você utilizar outras substâncias, né? Os mais comuns são o etanol e o propanol, né? O etanol bem mais destacado, né? Como eu já falei para vocês, o mais efetivo é aquele da faixa de 70%, mas entre 65% e 90% você tem uma certa eficiência de ação antimicrobiana, tá? Não quer dizer que exatamente tá dentro. Quanto mais você está agredindo mais a pele, por quê? Porque ali você com evaporação, você tá eliminando a água, e a água é extremamente importante na hora da cicatrização, né? Então, por favor, não façam isso, né? A mãe adorava tacar um álcoolzinho, né? E antigamente que tinha um mertiolate, que era com mercúrio que ardia, meu Deus do céu, era um negócio assim insuportável. Você chorava porque você estava ferido, e você chorava porque você sabia que sua mãe ia passar o mertiolate. Enfim. Eu até vou mostrar aqui já para vocês, pessoal. Aliás, só para esse último comentário, né, que um álcool chamado de isopropanol, ele tem uma ação ligeiramente superior ao etanol como antisséptico e desinfetante, né? Só que ele é menos volátil, né? Todavia, ele é mais barato e mais facilmente obtido do que o álcool. Então, só para mostrar para vocês essa figura, ó, ação biocida de várias concentrações de etanol com solução aquosa contra Streptococcus pyogenes, né? Um determinado tipo de streptococo. Então, olha aqui, ó, que interessante, ó, a concentração do etanol aqui em percentual, né? Então, de 40% a 100%. Aqui a questão do tempo de exposição em segundos, né? A gente vê aqui, pessoal, quando há ou não crescimento. Então, ó, álcool 100%, ou seja, álcool puro, olha aqui, em todas as exposições, de 10 a 50 segundos, tem crescimento de bactérias. Já a partir aqui do 95%, você observa não crescimento. Isso vai até, por exemplo, aproximadamente 60%, né? Ó, 60%, 70%, 80% você tem a questão biocida lá do álcool, né? Sendo que o 70% é a concentração mais adequada no caso, na maioria dos casos, né? E abaixo disso, né, você vê ó, que a 50% o etanol ele não tem eficiência biocida em 10 e 20 segundos, mas tem uma eficiência depois de um certo tempo de exposição. E a 40% também você não tem nenhum tipo de ação, né? Falando nisso, pessoal, falei aí de mertiolate, né? Agora falando de metais pesados, que também são agente antimicrobiano. Deixa eu tirar de novo, essa figura também ficou na frente do texto, que coisa. Deixa eu não apliquei a questão direito. Pronto. Os metais pesados também são historicamente conhecidos como agentes antimicrobianos, né? Inclusive, agora, já indo para a figura, aqui eu tenho são moedas, né, antigas, e aqui eu tenho uma placa de Petri com algumas bactérias, e você percebe, né, que quando você deixa essas moedas aqui, que elas são feitas principalmente de níquel, né, níquel, de cobre, bronze, você percebe que aqui é a formação de um halo, né, de antimicrobiano. Essa parte aqui que vocês estão vendo, sem as bactérias, né, é justamente por causa da exposição a esse metal pesado aqui dessa moeda, né, aqui no caso, se eu não me engano, é um brinco, né, aqui é um brinco. Então, bom. Os mais conhecidos, né, são a prata ou o mercúrio, né, que era utilizado
antigamente, né, do mertiolate, né, o mercúrio cromo também, zinco e o cobre, né, que tem ação biocida e antisséptica, né. Eles possuem o que nós chamamos de ação oligodinâmica, né, que, no caso, pessoal, metais pesados, eles têm um efeito interessante. Metais pesados são substâncias que, quando acumuladas em grandes quantidades, são extremamente tóxicos. Mas em pequenas quantidades, eles têm essa ação antimicrobiana. Então, não é porque você vê aqui metal pesado que você pode utilizar qualquer tipo, né? E tem que ser nas quantidades certas. Então, ele tem essa ação oligodinâmica, né, em quantidades muito pequenas. Os principais agentes, substâncias que contêm esses elementos aqui são o nitrato de prata, o AgNO3, né, a sulfadiazina de prata e a sulfacina, que são utilizados como antissépticos de uso tópico. Alguns desodorantes utilizam, né, se você olhar aqueles desodorantes que dizem que são anti-odor, né, eles possuem algumas dessas substâncias à base de prata, né? Você pode olhar lá, né? Ele fala lá, tem superfícies de prata, justamente porque a prata, em contato com as bactérias da pele, causa a morte dessas bactérias. Alguns cremes curativos e alguns catéteres de demora, né? Aqueles catéteres que vão ficar bastante tempo, né? com a pessoa. Então, é extremamente importante que você utilize essas substâncias. O cloreto de mercúrio, né, é utilizado como desinfetante de ação bacteriostática, né, só que porque ele apresenta uma certa toxicidade, ele foi retirado de algumas apresentações, como, por exemplo, exatamente o mertiolate. Né? O mertiolate antigamente causava essa dor, né, por conta do mercúrio, além de causar dor, apesar de ter o efeito de diminuir a quantidade de bactérias, ou seja, bacteriostático, ele apresentava toxicidade, ou seja, o mercúrio ia lá para o fígado e as pessoas, dependendo da exposição, poderia ter alguma doença associada por causa desse uso do mertiolate. Existem alguns agentes de superfície, né? Aqui, agentes de superfície são exatamente aqueles utilizados para você fazer uma desinfecção superficial, né? Não de uso tópico, ou às vezes alguns de uso tópico, mas são bem restritos. Os principais deles são sabões e detergentes, né? E aqui um detalhe interessante, pessoal. Sabões e detergentes, eles têm pouco valor antisséptico, né? Mas a função mais importante dele é na remoção mecânica, né? Justamente por conta disso aqui, ó, ele auxilia na emulsificação de lipídios. Como é que isso aqui acontece? Como eu disse para vocês, nas nossas superfícies, por exemplo, na nossa mão, quando a gente chega da rua e tal, você traz da rua bactérias e tal. E a ação desses sabões, desse detergente, não é propriamente matar as bactérias numa questão mais eficaz. Você vai fazer a ação mecânica, e a ação mecânica vai ajudar alguns óleos que a sua pele produz, e esses óleos são utilizados como alimento, entre aspas, pelas bactérias. Eles vão auxiliar a justamente eliminar esses óleos. E ao eliminar esses óleos, juntamente você elimina as bactérias. Então, você tira as bactérias propriamente dito, pela ação mecânica, e você remove também esses óleos corporais que as bactérias utilizam como alimento. Então, assim você diminui, né? Você tem a ação bacteriostática, né? A ação de diminuir a quantidade de bactérias, não propriamente na morte da bactéria em si. Simplesmente é como se você estivesse limpando uma poeira, né? Assim, de uma maneira mais grosseira, dizendo. Existem os sanitizantes, né? Chamados de ácidos aniônicos, que utilizam o pH, né? Para matar certas bactérias. A gente viu na aula passada que o pH é um fator de aumento ou diminuição das bactérias, né? E utiliza suas formas iônicas, no caso os ânions, né, para desestabilizar a membrana plasmática. Outros compostos também chamados de compostos quaternários de amônio, né, chamado também de quarks, derivados do amônio, do íon amônio, utilizam as formas de cátions, né, ou seja, de íons positivos, para alterar a permeabilidade da membrana plasmática. Então, eu trouxe esse gráfico aqui justamente para que a gente possa ver claramente, ó,
aqui a percentagem de bactérias sobreviventes em relação ao tempo. Note o seguinte, ó, quando você usa água e sabão, olha, depois de 120 segundos, ou seja, 2 minutos, olha a quantidade de bactérias que morrem. Né? Sai de 100% para aproximadamente 90%, ou seja, mata só 10% das bactérias que você utiliza, de fato, que estão lá na sua mão. Os outros 90% das bactérias que você elimina é simplesmente pela ação de você fazer a questão mecânica de retirar com a água. Ou seja, não confundir com a ação se você vê algum sabão, tem ação bactericida, desconfie. Com certeza não é por conta disso. É simplesmente porque ele auxilia a retirar. Já outras substâncias aqui, ó, isso tem um efeito muito maior na questão da mortalidade das bactérias, né? Como, por exemplo, ó, o iodo 1% em etanol 70%, que é a tintura de iodo, tem um efeito muito maior, inclusive, ó, chegar a matar todas as bactérias em um determinado tempo do que água e sabão. É claro que você não vai lavar a sua mão com iodo, né? Você não vai lavar a sua mão com iodo. É como eu digo, depende, né? E que, para finalizar, pessoal, acho que ainda não é o final não, falta ainda mais um pouquinho. Nós temos os conservantes de alimentos, que também que são agentes antimicrobianos, justamente pela questão da conservação, para que o alimento ele dure um pouco mais. E essas substâncias, pessoal, elas são ácidos orgânicos simples, né, ou sais de ácidos orgânicos, que o corpo metaboliza, né, a metabolização, seu corpo vai utilizar, né, essas substâncias, elas, entre aspas, não fazem mal ao corpo, né, sendo considerados seguros alimentarmente. Todavia, é importante que você tenha cautela na ingestão, pois alguns contêm sódio na composição, por exemplo, né, como, por exemplo, o nitrato e o nitrito de sódio, né, tem nitrato e nitrato, mas nitrato e nitrito, deixa eu consertar logo isso aqui, nitrato e nitrito de sódio. Essas substâncias, por ter sódio, né? Pronto, consertado. Então, por exemplo, nós temos ácido ascórbico, que é conhecido geralmente como vitamina C. Aí você tome cuidado. Tá? Professor, quer dizer que quando eu tomo vitamina C, eu fico livre de bactérias? Não é isso, entendeu? Aqui o ácido ascórbico, ele é uma solução, certo? Uma solução que contém esse ácido ascórbico, que contém essa vitamina C. Se você vê até alguns cremes, eles utilizam ácido ascórbico para que você possa, eventualmente, ter uma pequena ação antimicrobiana, né? Mas não quer dizer que você vai tomar um banho de suco de laranja que você vai estar banhado, não, viu? Não confunda isso, não. Existe o sorbato de potássio, propionato de cálcio, e muitos conservantes de alimentos utilizam, como eu falei, né, o nitrato e o nitrito de potássio, e principalmente o nitrato de sódio. Nitrato de sódio, né, para quem é hipertenso, é extremamente prejudicial. Por isso que não é recomendado para as pessoas que têm hipertensão de você comer comidas enlatadas, por causa desse nitrato de sódio, e você pode ter uma variação aí grande, drástica, da questão da pressão. Outras substâncias, no caso, os peroxigênios, né, e algumas formas de oxigênio. Né, desses aí, nós conhecemos bastante o peróxido de hidrogênio, né, que ele não é um bom antisséptico para feridas expostas, certo? Sendo rapidamente degradado em água e oxigênio gasoso pela ação de uma enzima chamada de catalase, né? Inclusive, se naquelas feridinhas você passar, né, um pouco de peróxido de hidrogênio, que também é conhecido como água oxigenada, né? Você vai ver aquela produção daquele gásinho, né, que no caso é o gás oxigênio, né, que sai. Né? Ele desinfeta efetivamente objetos inanimados e chega a apresentar a atividade esporicida. Né? Isso não quer dizer que você não possa utilizar o peróxido de hidrogênio para um corte assim mais superficial, né? Mas ele é mais efetivo principalmente para objetos inanimados. Nós temos o ácido paracético, né, que é um esporicida químico líquido, né, bastante importante, utilizado como esterilizante. E o ácido paracético, no caso, ele tem muitas aplicações na desinfecção de equipamentos médicos, né, e de processamento de alimentos também. Principalmente endoscópios, pois não deixa resíduos tóxicos.
E uma estratégia que tem sido utilizada ultimamente, que é a estratégia do gás ozônio, né? Que no caso é o O3. Enquanto o gás oxigênio é o O2, o gás ozônio é o O3. Né? Que ele é uma forma reativa de oxigênio, né? E esse ozônio, pessoal, ele frequentemente é utilizado na suplementação e na cloração da água, né? Algumas empresas produzem, né, aparelhos com ozonizadores, né? Justamente para que você possa causar esse efeito de bactericida. Só que algumas pessoas relatam que a utilização desse ozônio durante o processo de tratamento de água, ele causa uma alteração na água. Eu, particularmente, nunca senti assim, diferença da água ozonizada para água normal, não. O ozônio também, pessoal, tem sido utilizado ultimamente para desinfecção de alguns ambientes, como, por exemplo, a parte interna de carros, de algumas salas, também pode ser utilizado como estratégia. Alguns antibióticos não para doenças, certo? Como a anicina e natamina, e também alguns aldeídos, como formaldeído e glutaraldeído. Bom, pessoal, já são 9h48, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a aula por aqui, porque essa parte de reprodução ela vai demorar um tempo para eu poder explicar para vocês. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês alguns aspectos sobre a reprodução, a divisão celular, né, como é que as bactérias elas aumentam, como é que tem o crescimento efetivo. E vou mostrar para vocês também, pessoal, principalmente a aquisição de resistência em relação às bactérias. Como é que as bactérias, como é que o uso descontrolado de alguns agentes, de alguns antibióticos, eles podem causar o efeito de resistência nas bactérias, em algumas bactérias, né? Por exemplo, a penicilina perdeu muito da sua ação antimicrobiana de uns tempos para cá, né? E cada vez mais se procura hoje em dia na farmacêutica como um todo novos antimicrobianos que eles possam ter efeitos, né? Já que você está encontrando cada vez mais bactérias resistentes. Então, é isso, pessoal. Vou parar aqui a nossa gravação.